O assunto agora é outro, também diz respeito ao Supremo Tribunal Federal e também Congresso. Theo, bom dia para você. Bom dia, Carol, para você. Ótimo dia para quem está com a gente. É com relação ao pagamento dos chamados penduricalhos do Judiciário. Aí a gente olhando também para o Ministério Público, tivemos uma decisão do Supremo estabelecendo um limite para esses pagamentos, proibindo alguns benefícios, impondo mecanismos de controle sobre esses valores, Theo. O que temos de cenário até aqui e também o que a gente pode esperar no Congresso, porque é uma decisão do Supremo, mas depois devemos olhar para o Legislativo também. Há uma expectativa de a gente voltar os olhos ao Legislativo, porque o Supremo diz que precisa haver uma regra geral definida por meio da legislação, por meio de alteração em lei e de criação de lei específica para discutir os penduricalhos. Por isso que a bola vai passar depois para o Congresso Nacional, para a Câmara e Senado Federal discutirem essa possibilidade. O Supremo Tribunal Federal fez um julgamento que era esperado, que era um julgamento com uma convergência muito grande entre os ministros, foi grande a ponto de ser unânime. Foram apresentados 4 votos em um voto só. Então, foi um voto conjunto de 4 ministros. E a sociedade aguardava uma resposta que viria do Supremo Tribunal Federal, principalmente, Theo, diante das decisões dos ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes, que foi justamente as decisões deles que levaram a esse julgamento no plenário. Exato. E ainda tinha processos com Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. Os 4 se juntaram e ficaram ao longo dos últimos 30 dias costurando um voto conjunto, elaborando um voto conjunto, que tem se tornado comum no Supremo Tribunal Federal votos conjuntos, mas não com uma quantidade tão grande de ministros. Logo de largada são 4 votos favoráveis, mas houve uma costura com os demais ministros, por isso que houve uma decisão unânime. As decisões do Flávio Dino e do Gilmar Mendes lá de trás, elas eram mais duras do que de fato foi a decisão de ontem. A gente separou uma arte para mostrar os principais pontos, os principais destaques dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, mas o que a gente tem é uma decisão um pouco menos dura do que as ordens iniciais, aquelas decisões preliminares que foram referendadas ontem pela totalidade dos ministros. Então, logo de cara, os penduricalhos, essas vantagens que são recebidas na magistratura e pelo Ministério Público, ela não pode exceder 70% do teto, que é de R$ 46.300, que é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão, ela começa a valer já nesse mês com relação aos pagamentos que são feitos em maio. Então, nesse mês de abril, na conta de abril que vai cair o pagamento em maio. Também suspende os pagamentos retroativos anteriores a fevereiro desse ano, porque foi quando houve a decisão do Gilmar Mendes e do Flávio Dino. Então, isso vai passar, os pagamentos anteriores vão passar por uma análise interna e eles precisam ser validados pelo Supremo Tribunal Federal. Uma tentativa de dar uma resposta à sociedade para além dessa decisão, Carol, é transparência. Então, o que os ministros decidiram é que é preciso haver a publicação mensalmente de quanto ganham em penduricalhos os magistrados e os promotores do Brasil. Então, isso tudo vai ser publicado no site do Ministério Público e também dos tribunais, na parte de transparência desses tribunais. E aí houve o fim de uma série de auxílios. Outros foram mantidos, como o auxílio saúde, por exemplo, foram mantidos numa porcentagem, aquela que a gente mencionou, em 2 padrões, 35% para alguns, 35% para outros, que juntos podem chegar a 70%. É o máximo, não significa que todo mundo vai ganhar até 70%. Fim dos auxílios. Peru, aquele auxílio natalino que era concedido, auxílio combustível, auxílio moradia, enfim, uma série de auxílios foram extintos com essa decisão do Supremo. E é que a gente mencionou mais cedo. Agora, o Congresso Nacional tem de tomar uma decisão por meio de lei para regulamentar, em especial, os penduricalhos para outros cargos públicos, porque isso equivale para Ministério Público, para os tribunais, vale para a advocacia, vale para tribunais de contas, mas não vale para todo o funcionalismo público, como uma das decisões dos ministros dizia valer.
Então, houve essa costura, uma restrição maior a essas profissões dentro da carreira pública que dizem respeito a serviços essenciais. Então, advocacia, Tribunal de Contas, magistratura e Ministério Público. Não é que acaba com os penduricalhos, impõe limites. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal que anda em destaque nos últimos dias. Théo Cury dá essa resposta agora à sociedade. É Théo Cury que daqui a pouquinho volta com mais destaques aqui pra gente. Até já, Théo. Até.